Imagina, tem crente que até pergunta: pastor, de que mês eu sou? Eu sou de setembro. O senhor é de virgem, né? Então tem crentes que estão acreditando nessas coisas. A influência das estrelas, a influência não sei do gnomo, não sei da onde. Tem os crentes, os evangélicos não praticantes, que acreditam mais na palavra de um médico do que na palavra de um pastor na igreja. Não é verdade, não é? Você vai no médico, o médico dá um diagnóstico e fala para você: olha, você tem 6 meses de vida. O cara muda a vida dele completamente. Porque a ciência diz que você só tem 6 meses. Aí o cara muda completamente. Aí sai para fazer tudo tal. Não, se for um evangélico fervoroso, ele já vai: eu vou evangelizar mais. Aí eu vou orar mais. Eu vou buscar mais. Eu vou estar em todos os cultos, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu vou fazer campanha. Eu vou participar da campanha dos 7 dias. Eu vou lutar. Eu vou correr atrás. Aí a pergunta é: por que você não faz isso agora? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei nem se eu vou estar vivo. Então eu quero viver intensamente agora para o Senhor Jesus. Eu quero correr atrás logo do propósito de Deus agora, porque eu não sei amanhã. Por isso que a palavra de Deus diz: hoje, se ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração. É hoje, não é futuro, não é amanhã, é agora. Se a gente ouvir a palavra, a voz de Deus hoje, e eu oro ao Senhor que você consiga ouvir a voz de Deus hoje, e esta voz consiga mudar completamente o teu coração, completamente a tua vida. Eu quero dizer que você não está em mais um culto, não. Nós estamos no culto para adorar, engrandecer e louvar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se Ele é o teu Senhor realmente. Nós vamos dar o nosso melhor nesta noite, porque é melhor dar do que? Então dê tua melhor atenção, dê os teus ouvidos. Aí eu lembro de novo o provérbio de Salomão: aquele que desvia os seus ouvidos e ouvir a lei do Senhor, até a sua oração é abominável. A palavra entra primeiro, tanta palavra, e nós vamos orar em cima disso. Nós vamos buscar em cima disso. E eu quero dizer, Deus vai atingir as dimensões das famílias, dos lares. Os viciados vão ser libertos, os drogados vão ser libertos. Jaraguá pode mudar de cara, porque existe uma igreja que acredita no propósito de Deus para as suas vidas. É só sair evangelizando, fazendo aquilo que Jesus já falou, que Jesus já nos disse nestes dias. Não jogue de lado o propósito de Deus, irmãos. Nós não estamos aqui numa fé privatizada. Veja bem o que diz as Escrituras: o Pai é nosso, o pão é nosso. Então a fé é nossa. Interessante isso aqui, até abrindo um parênteses aqui. Isso aqui é interessante na Bíblia, porque vou fazer uma equação para você entender bem isso. Fé é igual a Jesus na Bíblia. Principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, fé é igual a Jesus. Então quando se fala de fé no povo lá do Novo Testamento, da igreja primitiva, quando se fala de fé é Jesus. Quantos tem Jesus aí no seu coração? Então temos algo em comum aqui. Deus quer fazer isso na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Então diante, irmãos, desse cenário que existe, pessoas que vão pegando um pouco daqui e de lá. Olha, você está ouvindo uma pessoa aqui que está há 21 anos. Vou repetir para você: 21 anos no mesmo lugar. Me converti ao Senhor Jesus Cristo aqui. Servi a Jesus Cristo aqui. E eu sei que Jesus está falando comigo para continuar aqui. E Jesus está falando, eu espero que Jesus fale isso com você. Porque nesse movimento que existe, há pessoas que não já criaram o próprio evangelho, já privatizaram as coisas. E eu quero dizer, irmãos, há uma pergunta que você precisa fazer nesta noite para Cristo. Senhor, o que tu queres de mim aqui? Quando eu estava meditando nessa palavra, eu pensei nisso.
para mim, Jesus disse: você vai continuar aí, Mesaque, e vai fazer a obra, vai pregar a palavra, vai falar do meu amor, vai fazer tudo o que eu mandar, você vai continuar aí. Mas eu acredito também que Jesus pode dar uma outra resposta quando você fizer essa pergunta assim também. Quando você disser assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui? Eu não quero você aí. Ah, pastor, o senhor é doido de falar isso, o pessoal vai embora da igreja. Não, eu quero que você ouça a voz de Jesus, não é a voz do pastor não. Eu estou pregando aqui, mas o que você vai ouvir aí no teu coração é Jesus Cristo falando contigo. É Jesus Cristo falando conosco. Então Deus, Ele quer que a gente, em nome de Jesus, tenha intimidade com Ele. Essa é a mensagem que nós recebemos nesses dias. É comunhão, é palavra de Deus, é unção, é oração, é jejum, é busca de Deus. E eu espero que eu esteja falando com a igreja assim. Eu quero dizer em nome de Jesus: há problemas que vão ser resolvidos, que não vão chegar nem no teu pastor, não vai nem chegar na liderança da igreja. Sabe por quê? Porque você dobrou o teu joelho lá no quarto e vai receber uma resposta do alto na intimidade do Senhor. E a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele fará revelar os seus segredos. Deus quer revelar segredos para nós nesta noite. Segredos dessa comunidade. Deus quer revelar segredos, propósitos para nós. Nós não desistimos de célula. Nós não desistimos de fazer culto nos lares. Tem 2 pessoas me procurou esse dia: pastor, estamos na visão dos 12? Ainda estamos. Acreditamos naquilo que Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações. A gente acredita nisso, a gente vai pregar isso, a gente vai anunciar isso, a gente vai falar do amor de Cristo para muita gente ainda. Amém? Pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A gente continua no propósito. Então, dentro desse cenário que existe, tem muitas pessoas. Tem um movimento dos desengrejados, das pessoas que não quer se colocar debaixo de igreja nenhuma, de instituição religiosa nenhuma. Isso foi uma pesquisa da Isto É, em 2016. Então, diante de tudo isso, surge a pergunta, e é o tema da ministração nesta noite: a igreja serve para quê? A igreja serve para quê, então? Né? Então a gente tem que saber, e eu quero dar, em nome de Jesus, pela graça de Deus, 5 respostas a essa pergunta. 5 respostas. A igreja serve para quê? Fale para o seu irmão do seu lado: a igreja serve para quê? A igreja serve para quê, irmãos? É bom, a gente já fala isso, mas isso aqui é bom repetir, porque muitas vezes você está pensando que igreja, aqui nós não estamos na igreja, nós estamos no templo. Amém ou não? Nós estamos no templo. Igreja é essa unidade aqui, essa união que a gente está aqui, ó. De repente nem todos pensam iguais. Tem alguém que de repente está me ouvindo aqui, já está lá na mente: esse pastor aí não... Poxa, ele não vai trazer uma palavra que me agrada muito. De repente tem gente aqui que está pensando assim: poxa, o que eu estou fazendo aqui? E tem outros que não sabem nem o que está fazendo aqui. Mas eu quero dizer, Deus vai te pegar também, em nome de Jesus Cristo. E eu acredito que uma das respostas para essa pergunta, o que dá resposta para essa pergunta, está em Atos capítulo número 2. Agora eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Isso foi a introdução. E agora a gente vai para a palavra agora. Em Atos capítulo 2, versículo número 42. A igreja serve para quê? Essa palavra ela surgiu assim, foi da campanha mesmo, né? O pastor Denis assim trouxe uma palavra assim que, meu Deus do céu. E eu pensei, você repensa como igreja, como, né, povo de Deus. E é uma passagem conhecida, né? Atos capítulo 2, versículo número 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos
em outras traduções, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e a comunhão, e ao partir do pão, e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos capítulo 4 agora, versículo número 32. Atos 4, versículo número 32, um pouquinho para frente, diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração, o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome, deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Então é aí a pergunta: a igreja serve para quê? Esse texto aqui é o que dá a resposta para isso, para essa pergunta. E a gente aqui vai tirar 5 respostas para essa pergunta. A igreja serve para quê? A igreja serve, primeiro, a primeira resposta que eu vou dar para isso: a igreja serve para manter a memória da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja serve para isso. A igreja serve para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A igreja serve para trazer à memória a obra e a pessoa de Jesus. Mesmo diante de uma realidade que a gente vive. Eu lembro disso do apóstolo Francisco em outra pregação que ele trouxe aqui, porque antigamente, nos séculos passados, as pessoas procuravam o que era a verdade. Hoje pregar, meu irmão, não é nada fácil não. Antigamente o pessoal procurava a verdade. Hoje todo mundo tem a sua verdade hoje. E todo mundo tem a sua própria interpretação da verdade. É aquela ideia da privatização da fé. Eu vejo dessa forma. Mas eu quero dizer nesta noite, existe uma forma comunitária de se interpretar a Bíblia. Eu quero dizer, a forma de eu interpretar não é a melhor de todas. Já quero dizer para você aqui. A minha forma de interpretar a Bíblia não é a melhor de todas. Não me considero o melhor pregador. Mas eu quero dizer algo, eu estou tentando. Eu estou tentando pregar aquilo que acredito. E aquilo que não é somente para mim, é para todos nós. O que Deus quer fazer conosco, não é em um, não é em dois. É sobre todo mundo. A Bíblia diz o quê? Por quê? A igreja serve para manter a memória da pessoa de Cristo. E eles se dedicavam o quê? A doutrina dos apóstolos. Tem alguma tradução que está escrita assim aí ou não? No versículo 42 do capítulo 2, está escrito assim aí ou não? E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tem alguma tradução assim? Doutrina. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então havia uma comunidade que recebia uma interpretação daquilo que Jesus deu. Lembrando aqui, não existia Bíblia. É bom falar isso aqui.
ainda o Atos dos Apóstolos não estava escrito, né? Porque tem gente que pensa que enquanto ia acontecendo alguma coisa, ia lá o Lucas e ia escrevendo tudo o que ia acontecer. Não foi assim. Se escreveu muitos anos depois. Inclusive, alguns evangelhos foram escritos 30 anos, 40 anos, 70 anos, quase depois que Cristo foi embora. Então o que se ensinava era oralmente. Então diante disso, por isso que eu lhe aconselho a não ouvir muitas vozes. É um desafio hoje, principalmente para o jovem, né, que quer aprender muito. Ele chega aqui, ele passa a semana inteira, né, ouvindo lá, sei lá, os pregadores aí do momento, né, ouvindo aí Luciano Subirá, ouvindo aí, como é o nome do outro lá? Não me lembro algum nome aqui, me ajuda aí, irmão, na pregação. Né, tem lá como é o nome dele? Lá do Paraná, esqueci o nome dele, que também tá em alta aí também, do Paraná. Esqueci lá o nome dele. Mas você passa a semana ouvindo todos esses tipos de pregações. Aí chega no domingo aqui para ouvir o pastor Mesaque. Olha que coisa. Não, glória a Deus, Fábio. Mas tem gente que, por exemplo, já sei de muita coisa. Essa pregação aí. Eu quero dizer algo para vocês, como comunidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos, não é para medir esse tipo de pregação, que aquele ali pregou melhor, aquele pregou pior. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos com uma comunidade de propósito diante do Rei dos Reis, e ouvir a voz de Jesus Cristo como igreja do Senhor. Nós estamos aí para isso. Nós estamos aqui para isso. É para ouvir, não comparar, fazer comparações de pregações. Nós não estamos aqui para isso. Deus vai usar a vida do pastor Romildo, do pastor Tobias, do pastor ele, da maneira como for. Nós estamos ligados no eterno, porque nós sabemos que Ele nos chamou neste lugar. Pelo menos eu tenho a convicção disso. E eu quero que você também tenha convicção. Deus vai colocar a convicção dentro do teu coração nesta noite, do propósito, do chamado e da causa do reino. Deus quer colocar isso dentro de nós. Então, em nome de Jesus Cristo, saia nesta noite, que nós estamos aqui se reunindo como igreja, para receber uma palavra de Deus. E é interessante, é bom de fazer perguntas, né, para a Bíblia. Mas espera aí, perseverava na doutrina dos apóstolos? Não é na doutrina de Jesus, não. Era na doutrina dos apóstolos. Mas sabe por quê? Porque os apóstolos tinham a palavra de Jesus na vida deles. João capítulo, que eu sei que tem costume de anotar, João capítulo 15, versículo número 20. Diz assim, Jesus diz algumas coisas antes, mas ele diz assim: se guardaram a minha palavra, também guardará a palavra de vocês, discípulos. Olha a grandeza desse texto. Olha a grandeza desta palavra. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Hoje nós temos a Bíblia. Meu irmão, mas era um povo de fé mesmo, para dar ouvido. Porque quando esse povo aqui começou a pregar, foi impactado com o dia de Pentecoste. Não tinha Bíblia na mão deles, não estava redigido, hoje como bonitinho, 66 livros aqui. Hoje nós temos a palavra, todo mundo aqui tem acesso à palavra e pode, de repente, de acordo com a palavra, ver se o pastor Mesaque, o fulano, o ciclano, está falando realmente como está escrito. A gente tem a Bíblia hoje aqui. E a gente tem a Bíblia como comunidade. E você que pertence a esta comunidade, pertence a essa igreja, você tem uma interpretação da Bíblia como comunidade. Amém, irmãos? Então a Igreja Evangélica Nossa Esperança trabalha com célula. Por quê? Célula, pastor. Célula é a forma de dizer que está nas casas. Essa é uma forma moderna, mas olha, irmãos, eu nunca vou parar de pregar na casa. Pode fechar o templo, mas a gente vai pregar na casa. Às vezes eu faço pergunta para mim mesmo. Se eu não tivesse em templo nenhum, o que eu faria?
Se eu não pertencesse à instituição Igreja Evangélica Nova Esperança, o que eu faria? O que você faria, querido? A gente tem que estar atento ao que Jesus está falando. Então a gente vai perseverar na doutrina dos apóstolos. Amém? Mesmo diante de tanta coisa, cada um tem a sua verdade, mas a gente acredita numa verdade que é comunitária e foi revelada para nós. Se guardaram a minha palavra, Jesus disse, também guardará a palavra de vocês. O que era essa palavra? As boas novas. Repita comigo, boas novas. É o tema desse mês, as boas novas. E que boas novas é essa? É a boa notícia. Jesus inaugurou um novo mundo. Um novo mundo espiritual. Jesus inaugurou uma novidade de vida. E a gente recebe isso. Essa é a boa notícia. E a gente tem que saber realmente o que é essa boa notícia como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda resposta que eu posso dar, são 5, a segunda resposta que eu posso dar a essa pergunta: a igreja serve para quê? A resposta que eu dou para essa pergunta: a igreja serve para manter viva a esperança que se fundamenta na abertura para o mistério divino. O texto bíblico diz: todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. O que é isso? Lembro agora do pastor Denis de novo. O que é isso? A igreja precisa crescer em temor. Havia temor no coração. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas aconteciam. Essa expressão, o temor tremendo, deve ter no meu e no teu coração. O temor que nos coloca de joelho. O temor que nos coloca de joelho quando os milagres acontecem. Quando as maravilhas acontecem. Quando o poder de Deus acontece. Quando o poder de Deus transforma. Esse milagre tem que nos colocar de joelho. Esse senso de temor precisa cair na igreja evangélica Nova Esperança. E tem pessoas que nem temor tem, porque nem acredita que pode acontecer um sinal. Tem gente que nem acredita na mudança. Tem gente que nem acredita mais que pau que nasce todo pode se endireitar. Nós temos essa mensagem, amém, irmãos? A boa nova é que Jesus é carpinteiro e Ele sabe trabalhar com qualquer pedaço de pau. Ele sabe trabalhar com qualquer tipo de pessoa. Ele soube trabalhar comigo e saberá trabalhar contigo também. É esse temor que deve estar dentro do nosso coração. A igreja deve carregar isso. A igreja deve carregar isso, esse temor que Jesus vai fazer alguma coisa. Quando a gente se reunir neste lugar, a gente tem que ir com essa expectativa. É igual os irmãos, né? Antigamente a gente ouvia os irmãos e os irmãos falar: eu vou lá na igreja para buscar a minha bênção. Olha, veja bem. O que a gente disse logo antes aqui. O que eu disse para vocês? É melhor dar. Nós não viemos aqui para buscar bênção nenhuma. Nós viemos aqui para celebrar. Temendo ao Deus que tudo pode fazer na nossa vida. Eu quero dar a notícia: o teu casamento, Deus vai entrar com providência. É isso que a gente deve ter. A gente tem esse temor de que Deus vai operar na nossa vida. E quando Ele operar, isso vai nos fazer cair de joelho na presença dEle e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus na minha vida. Então precisa haver temor, porque o temor vai fazer sinais operarem no nosso meio. Eu vou repetir novamente isso: Deus não quer fazer em um, em dois não. Deus quer fazer em todos. Deus não trabalha por probabilidades. Deus, Ele quer trabalhar em todos. Em todos. Então precisa haver temor. Então a igreja serve para isso. A igreja serve para realmente manter essa esperança que se fundamenta na abertura para o mistério divino.
que Deus é aquele que faz milagres em nosso meio. E os sinais aconteciam. Ô meu irmão, imagina aqui, como comunidade. Infelizmente a gente não está trabalhando muito nisso, porque ainda nós estamos buscando os mediadores, quando somente há um mediador e um Senhor. Com o que significa isso, pastor? Tem gente que está buscando um pastor ainda. Tem gente que está buscando um coach ainda. Tem gente que está buscando um fulano e ciclano. Eu quero dizer, meu irmão, o que Deus tem não é para um nem para dois. O que Deus tem é para todos nós. É para todos nós. Enquanto isso está acontecendo numa vida de um, ainda tem que chorar, tem que clamar, tem que temer a Deus. Porque Deus, Ele quer fazer na vida de todos. De todos. Por isso que Ele é chamado de Pai Nosso. Por isso que é chamado de Pão Nosso. Esse temor tem que cair no nosso coração. A gente tem que estar com expectativa em nome de Jesus. De quando uma pessoa entrar morta aqui, ela vai ressuscitar. Por causa que existe, não é um pastor, um fulano ciclano. Ainda que os milagres aconteciam por meio dos apóstolos. Mas existia uma igreja que temia. A igreja serve para temer o Senhor e trazer essa revelação do mistério tremendo. De trazer esse mistério. E Deus é um Deus de mistério. Você crê nisso ou não? Fale para a pessoa do seu lado. Deus é um Deus de mistério. E eu quero dizer algo para vocês. Se Jesus está aqui, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Há uma comunidade realmente que crê aqui ou não? Há um povo que acredita mesmo ou não? Então, em nome de Jesus, Deus pode fazer muitas coisas em nosso meio. Enquanto o mundo vai se tornando frio, fechado, condenado à estreita possibilidade da racionalidade dos limites do poder humano. Tem gente que não acredita. A igreja fala do milagre e da possibilidade real dos cristãos que se dedicam à oração. Porque essa igreja também se dedicava à oração. A igreja serve para quê? Essa é a terceira resposta que eu vou dar para essa pergunta. A igreja serve para quê? A igreja serve para manter viva a oferta de amor de Deus em resposta à solidão humana. O que diz o texto bíblico? Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Da multidão que creram era uma mente, um só o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas partilhavam tudo o que tinha. A igreja é a comunidade da fraternidade. A igreja, ainda que a gente viva num mundo que o egoísmo está em alta, ainda que a gente viva num mundo que existe individualismo, segregação, ainda que a gente viva num mundo assim das panelinhas, ainda que a gente viva num mundo assim, a igreja está aqui para proclamar solidariedade, comunhão. A igreja está aqui para pregar isso. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus é aquele que opera por meio da igreja. E ela traz essa mensagem de solidariedade, de comunhão, de amor, de fraternidade. A igreja serve para isso. Aí algumas pessoas podem dizer, mas pastor, não tenho visto isso não. Eu quero dizer, eu vou dar uma notícia aqui meio triste, mas esse não é o desejo do meu coração. Há pessoas aqui que não vão para o céu. E há pessoas que estão dentro da igreja católica que vai para a glória. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a mensagem está sendo pregada. A igreja está aqui sim, para dizer que há esperança, há mudança. Ah, pastor, porque o ódio está se multiplicando cada vez mais, o individualismo está se multiplicando cada vez mais, mas a igreja serve para anunciar uma mensagem diferente do que está sendo pregado no mundo. E eu lembro do meu pai, né? Que também é um pastor, foi o meu pastor, claro, né? Meu pai, meu pastor. Meu pai dizia uma frase assim: é mais fácil, é melhor um crente, ele dizia, né? É melhor um crente fraco na igreja do que um incrédulo no mundo. É melhor um crente fraco aqui, como comunidade, fraco,
Mas eu quero dizer, meu irmão, as brasas aqui reunidas vai fazer acender dentro do teu coração a paixão, o amor, a fraternidade, a generosidade. Esses crentes que estão aqui se reunindo, eu me considero como uma brasa viva. Você se considera assim também ou não? Há uma brasa viva aqui. Existem brasas aí que vai acender. Em nome de Jesus vai passar um para o outro, acendendo o amor, a paixão, a esperança. Vai sair do individualismo, vai sair do egoísmo, porque a igreja está viva ainda. Eu gostei muito da mensagem do pastor José Luiz, que ele disse o seguinte: a chama está sempre acesa, meu irmão. O fogo nunca apagou deste lugar. Eu quero lhe dizer isso. O fogo nunca apagou. Mas eu pergunto: e o teu fogo onde está? Deus quer acender em nome de Jesus. Deus quer acender quando trazer a revelação do que é a igreja para você. Deus quer acender o propósito dentro do teu coração. Deus quer acender em nome de Jesus a chama de um missionário, de um homem que abraça o propósito de Deus. Deus quer acender a chama de um pastor nesta noite. Deus quer acender a chama de um apóstolo nesta noite, através da revelação do que é a igreja. Você está numa comunidade que pode te incendiar de tal forma que você nunca mais se esquecerá. E você não vai dar testemunho da INEMP, não. Você vai dar testemunho do que Jesus fez lá na INEMP, do que Jesus fez lá naquela igreja. Aquele pastor meu doidinho lá, pernambucano, Deus usou a vida dele e tocou na minha vida. Deus usou aquele pastor ali que era meu gordinho. Deus usou a vida dele e tocou no coração. Jesus é que faz a obra, porque olhamos para Ele. Olhamos para Ele. Então a igreja serve para isso. Olha, dá para contar nos dedos quando eu faltei um culto. Quantos eu faltei um culto em 2019? Deus quer estreitar o relacionamento. Eu espero que você não falte nenhum culto esse ano. Aconteça um milagre. Não falta um culto, meu irmão. Eu falei isso, essa palavra até veio no dia que o pastor José Luiz pregou. Me veio isso na mente, que uma palavra que Deus tinha me dado há um tempo atrás, e compartilhei nos jovens. Eu quero dizer, meu irmão, o poder de Deus está na nossa rotina. Está. O poder de Deus está na nossa rotina. Eu não quero negar e nem renunciar àquilo que eu vivo. Amanhã eu vou trabalhar, vou voltar aqui na igreja, vou trabalhar. Por algumas vezes o meu coração até se cansou um pouco disso, mas esses dias Deus deu um ânimo novamente. E eu quero dizer algo para vocês. O segredo está na tua rotina. O teu milagre está lá. Eu pensei nisso por causa do pastor José Luiz, que ele disse sobre a passagem de Moisés. Isso me ministrou também. Moisés estava com o seu sogro Jetro lá fora do Egito. Ele tinha fugido, tinha matado um egípcio, tal, fugiu. Ele passou 40 anos lá. Imagina, irmãos, 40 anos. Diga comigo, 40 anos. E ele ficou lá todo dia, meu irmão. Ele apacentava as ovelhas de Jetro. Todo dia ele fazia isso. Isso me ministrou muito forte. Todo dia ele ia lá e apacentava. Todo dia, sabe o que Moisés via no deserto? Sarça pegando fogo. Do nada. O calor causticante do deserto é terrível. Então era natural, todo dia ele via sarças pegando fogo. E se consumia. Mas teve um dia. É isso que eu estou falando. Não desista da sua rotina. Não desista do seu propósito. O segredo, o poder de Deus vai se revelar naquilo que tu fazes todos os dias. Eu quero dizer, meu irmão, em nome de Jesus, eu não vou desistir de vir à igreja não. Em 2020 não. Participar de todo o culto, porque pode acontecer algo extraordinário. Pode acontecer algo maravilhoso. Essa rotina não quero me cansar não. Em Moisés um dia estava lá passando, todo dia ele levava lá as ovelhas de Jetro. Todo dia ele via uma sarça. Um dia ele viu uma sarça que não se consumia. E uma voz diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas santo é.
Aconteceu algo diferente. Esse sáçado se consumiu aquilo, atraiu ele e foi até ele. Eu quero dizer uma coisa: essa igreja vai pegar tanto fogo, ela vai pegar tanto fogo que vai atrair os pecadores para aqui para dentro. A chama vai arder dentro de nossos corações. Diante de toda a palavra que já recebi, eu quero dizer: a chama de Deus vai arder dentro de nossas vidas, em nome de Jesus, ao ponto de atrair as pessoas, ao ponto de atrair vidas. Como que essa chama arde em mim, pastor? Que isso? É um fogo que vai... Eu vou me tornar o homem tocha do Quarteto Fantástico? Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu quero dizer, essa chama arde transformando a nossa vida, consumindo o pecado, consumindo o vício, consumindo tudo que é ruim. Aquele cara ali mudou. Eu quero ir naquele lugar onde aquela pessoa está indo. Essa chama vai arder, ela não se apagou, mas ela vai queimar muito mais no seu coração, em nome de Jesus, porque ela não está apagada. O Espírito sempre está pronto, diz a Bíblia. E eu lembrei de Davi. Davi também. Davi tinha uma rotina interessante. Ele apacentava as ovelhas. Olha, outro apacentador de ovelha também. Apacentava as ovelhas todos os dias, fazia a mesma coisa, e ainda levava marmita para os irmãos na guerra. E em uma determinada guerra, está lá 40 dias, um homem gritando: tem homem aí! Eu acho interessante essa passagem, né? Imagina um homem gritar: tem homem aí! E os caras tudo com medo. E aí, em uma dessas guerras, o que aconteceu? O pai fala: Davi, vai lá levar a marmita para os teus irmãos. Foi lá levar a marmita. Eu quero dizer algo para vocês aqui, irmãos. É isso que eu falo do segredo da rotina. E aí ele foi lá. Davi não foi com o pensamento de ser rei. Davi não era rei, não tinha esse pensamento. Ele era pastor, ele tinha ali cuidado de ovelha, tinha expulsado um leão, um urso, tal. Ele não tinha esse pensamento de ser rei. Aí chegou lá no campo de batalha e ele ouviu o grito: tem homem aí! Aí ele está entregando a marmita. Os irmãos falam: vai embora, vai cuidar das suas ovelhas. Não, que senhor, cara, esse circuncisão. Aí foi para outro: não, que esse circuncisão filisteu aí. Davi não foi lá nem para lutar contra o gigante. Davi não foi lá para lutar contra o gigante. Eu quero dizer, o segredo está na tua rotina. O homem foi para uma batalha e sai de lá consagrado pelo próprio rei Saul. Consagrado entre aspas. Olha, não vai nem pagar imposto quem vencesse aí. O homem saiu lá sem pagar imposto. Derrubou lá o gigante, nem imposto mais ele ia pagar. Peraí, ele não foi com esse pensamento. Eu quero dizer algo para vocês: o seu segredo está na tua rotina. Vai fazendo as mesmas coisas todo dia, meu irmão. Ah não, pastor, esse negócio, mas se fazer a mesma coisa vai ter o mesmo resultado. Pode ser que não. Pode ser que não. Por isso que eu lhe aconselho a vir todos os dias na igreja, a buscar a Deus, a orar todos. E pode ser que não, porque a Bíblia mostra uma outra realidade, Moisés e Davi. Pode acontecer algo diferente, extraordinário. Eu lembrei do pastor Francisco também. O milagre tem dois lados. Tem aquele que só Deus faz e aquele que você causa. Todo dia estava indo lá Zacarias, a mulher estéril, todo dia. Ele ia lá no turno dele e queimava incenso no templo, todo dia. Imagina quando a mulher já era velha. Desculpa, velha não, já era antiga, né? A mulher já era uma senhora, e todo dia. Aí o que acontece? Um dia ele está lá, quem vocês que apareceu dentro dele? O anjo Gabriel, meu irmão. Aquele que assiste diante do Senhor. Olha, irmão, quando eu penso nessas coisas, eu nunca vou parar de vir no culto de intercessão. Quando eu penso nessas coisas do culto, eu vou parar de ir para aquela igreja, meu. Quando eu penso nessas coisas, eu vou continuar dobrando o joelho, clamando. Porque Deus quer ministrar um mistério tremendo dentro do teu coração. Deus quer colocar temor dentro de você. Ah, pastor, mas se não acontecer nada na tua vida, pelo menos passou um homem na história que acreditou. Pelo menos passou um homem na história que acreditou. E quem poderá apagar isso? A gente tem que ser essas pessoas que acreditam nisso. Então eu quero dizer, a igreja é uma resposta para o milagre de Deus neste mundo. Coisas maravilhosas poderão acontecer. O significado da palavra igreja, eu achei interessante, isso aqui é recente.
significa os mandados para fora. O significado da palavra igreja é isso. Aí fale para o seu irmão ao seu lado, os mandados para fora. Interessante, irmãos, na palavra igreja já está embutido esse negócio de ser enviado. É os mandados para fora. Eu quero dizer, irmão, aqui nós estamos num templo, mas a igreja aqui que se reúne, ela é que faz a diferença. Porque esse templo aqui não vale nada se não for por causa de você. Aqui, essas pessoas que Deus dá valor. Por causa de você que Deus dá valor. A quarta resposta a essa pergunta: para que serve a igreja? A igreja serve para manter vivos os sinais do reino de Deus na história. Preste atenção nesse versículo que está lá em Atos capítulo 4, versículo número 33. Essa expressão me chamou a atenção. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça, olha como está aí, está escrito assim ou não? E grandiosa graça estava sobre todos eles. Grandiosa graça estava sobre todos eles. A igreja é ela que mantém esse sinal vivo na história. Ela que dá esse senso em nome de Jesus, que o poder de Deus acontece no nosso meio. A igreja é o povo de Deus, a serviço do testemunho da presença do reino de Deus, que se completa com a afirmação de que a igreja deve viver o que prega, para poder pregar o que vive. É isso que é a igreja. A igreja deve viver o que prega, para poder pregar o que vive. É a comunidade dos que anunciam a presença do reino de Deus no mundo. A igreja é a única no mundo que pode falar das coisas de Deus. É a igreja que fala sobre as coisas de Deus, que manifesta o poder de Deus, que representa Deus neste mundo. Então é para isso que serve a igreja. A igreja serve para isso. E eu quero, para a última pergunta, responder a última resposta, para essa pergunta: para que serve a igreja? A igreja serve para manter viva a esperança e a ressurreição. Irmãos, desculpa o que eu vou falar agora aqui. Testemunho de Jeová não vai dizer que Jesus está vivo. A Umbanda não vai dizer que Jesus está vivo. Os mormons não vão dizer que Jesus está vivo. Mas a igreja de Jesus dá testemunho disso, porque com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. A igreja é aquela que anuncia que Jesus está vivo, igreja. Jesus não está morto, não. O teu Deus não está morto, não. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e a igreja é que carrega esta mensagem de que Jesus está vivo. O teu Deus não está morto, não. O teu Deus está vivo. É para isso que a igreja serve, para anunciar que Jesus está vivo. Então, se você crê nisso, querido, não caia na morte. Não caia na morte dos teus sentimentos. Não caia na morte da desesperança. Não caia na morte da descredibilidade. Comece a acreditar no propósito, na causa do reino dos céus. Comece a acreditar nisso. Muitas pessoas estão dizendo: não vai dar certo não, isso vai fechar, isso vai se acabar. Olha, tua família vai se acabar. Tem gente que a mensagem, ela está dizendo muitas vezes negativa, que teu casamento vai acabar, que não vai dar nada certo. Mas a igreja está aqui dizendo: Ele vive, o meu Jesus vive, o meu Senhor Jesus Cristo vive. E se Ele vive, há esperança. Eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã. Então é essa mensagem que a gente acredita. A igreja serve para isso. É igual um irmão, e é aquilo que eu estou dizendo. Há pessoas que estão dentro dos templos, mas não vão ser salvas.
Diga comigo, misericórdia. Não sou eu que estou dizendo não, irmãos. Não estou aqui para apontar ninguém. Não é nada disso não. O desejo é que todo homem se achegue ao arrependimento. Enquanto está vivo aqui, há esperança. Mas eu lembro de uma pessoa que dizia assim: pastor, eu não acredito que tem mudança para tal situação. Aí eu lembrei do texto lá de Lucas. Para Deus, nada é impossível. Sabe quem carrega essa mensagem? É a igreja. Essa é a boa nova. Para Deus, nada é impossível. Existe crente aqui nessa noite? Existe discípulos aqui nesta noite que acreditam que para Deus nada é impossível? E Ele quer fazer o milagre acontecer em nosso meio, em nome de Jesus. Há pessoas aqui que vai pôr a mão. Estou falando isso debaixo de uma palavra que já recebemos. Há pessoas aqui que vai pôr uma mão num doente e vai ser curado. Não vai nem precisar chamar o pastor. Porque o poder de Deus está operando dentro de você. O reino de Deus está aí. Não é errado também chamar o pastor, viu, irmãos? Porque a Bíblia fala que os sinais eram feitos por meio de quem? Dos apóstolos. Ou de uma liderança. Não é errado chamar, não. E nem isso te desqualifica também. Porque eu quero dizer, o milagre, o poder de Deus, não é de um nem de outro. É tudo nosso. Quando eu vejo um irmão sendo usado, quando eu vejo um pastor sendo usado, eu falo assim dentro de mim: isso aí é nosso. Isso aí é nosso. Então Deus, Ele quer fazer isso. Deus quer, em nome de Jesus, que a gente entenda o que é essa igreja. A igreja, ela também vence a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós recebemos esse dom gratuito que é vida eterna. Vida, a palavra de Deus que é vida, em nome de Jesus. Então a igreja anuncia que ela está contra a morte. Morte em qualquer nível. Morte em qualquer nível. Morte das alegrias, morte das emoções. Deus quer ressuscitar pessoas aqui também nesta noite. A igreja serve para anunciar isso, que Ele quer ressuscitar sonhos, que Ele quer ressuscitar o propósito. Deus quer ressuscitar o chamado no coração de muitos. A igreja serve para isso nesta noite. Irmãos, então é por isso que nós devemos congregar. Por isso que a gente precisa congregar. Ah, pastor, está na Bíblia. Está na Bíblia. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo número 25. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Veja, tinha gente que tinha o costume. Já naquela época, não é de hoje não. Já naquela época já existia o movimento dos desigrejados. Já naquela época já existia gente que estava privatizando a fé. Aí tem uma doutrina que vem dizendo: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Olha, tinha gente que tinha o costume de não vir à igreja, de não se reunir. E detalhe, a igreja naquela época, principalmente no contexto de Hebreus, não acontecia dentro do templo, era nas casas. Então não deixe. Lembra lá da rotina ou não? Lembra lá da rotina? Eu vou para a célula, eu vou para a igreja, eu vou adorar o meu Deus, eu vou continuar. Pastor, isso aí é mensagem para o senhor, que o senhor não quer que ninguém falte, não, irmão. Não é que ninguém falte, eu quero que a pessoa seja incendiada pelo poder na vida dela. Vai ter momento mesmo que às vezes é aquilo que é o problema. Às vezes a gente emociona a fé. Não emociona a fé. Não, emoção passa. É gostoso sentir emoção. Olha, eu gosto até de sentir um arrepio. Quantos arrepios já senti na campanha aí? Quantos arrepios já senti? Mas olha, eu não vivo arrepiado direto. Então eu já estou entendendo que a realidade minha não é essa. Então o que acontece? O justo viverá pela fé e não do que sente. O justo viverá pela fé e não do que sente. Porque sentimentos passam, emoções passam. Entende isso ou não? E eu quero dizer, Deus quer construir isso dentro do teu coração nesta noite. Aquela velha palavra que sempre ouvimos. Eu ouvi muito isso. Antigamente eu ouvia muito isso. Mesmo quando você estiver cansado, vem à igreja. Esse vai ser o dia que Deus vai falar lá contigo. E talvez seja essa noite que Deus está falando mais contigo aqui.
Teve gente que não teve nem vontade de vir. Já passei já a campanha toda, para que eu vou vir mais um culto? Mas eu estou dentro de uma rotina. E eu sei que uma hora eu vou ver a sarça queimar e não se consumindo. Eu vou ver a sarça queimando e não se consumindo. Pego mais uma frase do apóstolo Francisco. Olha quanta palavra às vezes brota na minha cabeça assim, que você vai ouvindo, né? Faça as coisas mesmo sem amar. Ele usou alguma expressão mais ou menos assim: faça a coisa mesmo sem amar, porque você de tanto fazer, você vai terminar amando. Tem gente que serve a Deus, é isso que ele quis dizer. Tem gente que serve a Deus por obrigação. Vá fazendo. Você vai a Deus por obrigação mesmo? Vá por obrigação. Sabe por quê? Ele usou essa expressão na passagem do homem que levou a cruz, né? Que era o nome dele mesmo? Simão Cirineu. Ele foi obrigado. Os romanos obrigaram. Leva a cruz. Ele foi lá levando. Tem gente que vai servir a Deus obrigado, mas faça. Porque uma hora você vai começar a amar isso. E eu vou dizer, para a gente ter o que a gente quer, a gente tem que fazer o que não quer. Às vezes a vida é uma vida de sacrifício. Quantas palavras eu já ouvi? Quantos cultos eu já vim? E já vi sem vontade também. Olha, pastor veio sem vontade para o culto. Já vim. Mas eu quero dizer, tem hora que é uma relação de amor tão tremenda. É uma graça tão profunda. Que a gente pensa que o amor é um negócio que vai durar assim direto, né? É um negócio assim, os sentimentos e emoções casou assim, a gente casa, né? Puxa, é só love. Oh, meu irmão, às vezes vai passando 2 anos, 3 anos. Aí às vezes não é assim, aí a gente começa a ver coisas que a gente não gostaria e parece. Mas eu quero dizer, meu irmão, às vezes a gente não chegou ainda lá. Porque quando a gente chegar no amor, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Às vezes a gente não está nem amando, a gente está aprendendo ainda. Eu quero dizer, ainda, de repente a gente está aqui como igreja, estamos aprendendo ainda a amar. Eu não vou dizer que eu sei. A gente está aqui como igreja, estamos ainda aprendendo. Porque quantas vezes de repente você traiu aqui? Quantas vezes você foi infiel aqui? Quantas vezes você foi infiel às relações? Quantas vezes a gente foi infiel às amizades? Quantas vezes aqui? Ou até nas atitudes? Eu quero dizer, a gente está no mesmo barco, estamos aprendendo a amar. E é interessante isso, por isso que é preciso a gente congregar como igreja para vencer tudo isso. A Bíblia fala que o fruto do Espírito não é isso ou não é? Fruto do Espírito, o que é fruto? O fruto é a última coisa do processo. Primeiro é a semente, depois nasce a árvore, e depois é o que? A última coisa é o quê? Por isso que a gente está aqui como igreja. De repente tem gente aqui que ainda não sabe amar. De repente tem gente que ainda é pavio curto. Mas quero dizer para você, continue vindo. Continue se alimentando da palavra, que uma hora o fruto do Espírito vai brotar. O fruto do Espírito vai nascer, vai dar. Seja árvore. Meu irmão, porque realmente, quantos aqui não é nervosinho, gostam de dar o tapa na cara, gostam de falar mal dos outros ainda? Oh Senhor, tem misericórdia de nós. Quantos ainda soltam uma fofoquinha, porque o fruto do Espírito não foi gerado ainda? Por isso que a gente precisa se unir como igreja, para que as coisas aconteçam. Entre na rotina, porque o Espírito vai brotar. O Espírito vai fazer nascer o fruto que é dele, não é nosso. Então creia nisso, é para isso que serve a igreja, para anunciar essas coisas. A gente acredita. Você olha para o pastor assim, pastor, pergunta quem é o pastor Bezac dentro de casa para Maria Cláudia. Você quer saber sobre uma pessoa? Pergunta. Né? Se é filho, pergunta para o pai. Né? Se é esposo, pergunta para a esposa quem é ele mesmo dentro de casa. E espero que minha esposa dê bom testemunho de mim. E eu quero, em nome de Jesus, querido, espero que você dê bom testemunho dessa igreja. De que Jesus está naquele lugar. Quando o povo ali se reúne, meu irmão, o povo ali ama Jesus. O povo ali, olha, quer Jesus de todas as formas. O povo ali tem desejo de se parecer com Jesus.
Em nome de Jesus Cristo, querido, Deus quer gerar algo tremendo dentro da tua vida neste tempo. O fruto do Espírito é a última coisa que Ele quer fazer, a última coisa de um processo. Tem corações aqui que estão recebendo somente a semente. Só a semente, ainda não, nem brotou, mas está lá a semente. Vai regando. Tem alguns aqui que já é árvore, pastor Tobias. Só falta dar fruto. E tem muitos aqui que de repente está dando um fruto. E fruto do Espírito. A igreja está aí para isso, para anunciar essas coisas. Uma palavra sobre contribuição. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Se nós formos pensar numa palavra-chave para a prosperidade, a palavra-chave seria essa: generosidade. O apóstolo Paulo, nesse texto aqui de 2 Coríntios capítulo 8, ele usa as igrejas da Macedônia como um exemplo de contribuição, de assistência aos santos, de iniciativa própria, sem precisar de uma palavra de alguém para poder contribuir. Isso aqui é uma palavra que ministra ao nosso coração nesse momento que você vai trazer a sua contribuição como oferta, dízimo ou primícia. Que a gente tome como exemplo essa igreja que serviu como exemplo para a igreja de Corinto, as igrejas da Macedônia. Mesmo em meio à dificuldade, elas se tornaram ricas em generosidade. Mesmo em dificuldade, mesmo assim elas contribuíam. Assim eu quero também chamar você, em nome de Jesus, que está nos acompanhando pelo YouTube, a entrar nesse projeto nosso. É nosso isso, né? De estarmos contribuindo, entendendo que aquilo que hoje nós estamos fazendo é para a ministração do Evangelho, é para que a obra de Deus continue, abençoe muitas vidas. E aqui nesse texto nos chama muito a atenção porque a igreja de Corinto era um destaque. Um destaque em quê? Um destaque na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, até mesmo no amor que eles tinham para com a vida daqueles que ministravam a palavra. Mas Paulo chama também para serem um destaque nesse privilégio de contribuir. Que em nome de Jesus você seja generoso em contribuir para com aqueles que pedem. Na verdade, eu venho aqui em nome de Jesus pedir mesmo, pedir por uma obra que tem há tantos anos ministrado a palavra de Deus, que é a INEMP. E eu quero convidar você, em nome de Jesus, aonde quer que você estiver, está aí o QR Code, está aí a conta da igreja, em nome de Jesus, e seja generoso. Minha oração a Deus é essa, que a nossa igreja e todos aqueles que nos ouvem possam entender em nome de Jesus este privilégio de contribuir, como está escrito aí no texto
que eu trouxe a vocês. Destaque-se também nesse privilégio de contribuir, como diz 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Que Deus abençoe em nome de Jesus e que todos possam ter um tempo de bênção na presença de Deus.